Esperamos que competente. Bom dia a todos os nossos queridos alunos que estão aqui presentes, aos alunos que estão assistindo ao vivo online e aos alunos que vão assistir depois a aula de delegado. Eu estou assim ofegante, porque eu estava lá embaixo na turma de inspetor e investigador e subi correndo aqui para poder dar boas-vindas para vocês, agradecer a presença de vocês aqui no curso, dizer para vocês que o concurso efetivamente está para sair, né? E a gente, então, tem que realmente passar por essa etapa, que é uma etapa muito importante de resolver questões, né? A gente aprende a teoria resolvendo questões, né? Ah, mas eu não estou muito boa na teoria, será que eu posso fazer aula de exercício? É óbvio. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Quem já fez autoescola sabe, nada adianta você ficar lá na autoescola, olhando aquela parte teórica, se você não pegar o carro e dirigir o carro, fazer baliza, não é isso? Então, é muito importante que você resolva questões, é muito importante que você saiba como as questões são cobradas na sua prova de concurso. E nada melhor do que aprender com o erro aqui, errar a questão aqui, né? Eu sei que tem pessoas que não têm condições de resolver as questões antes da aula. Não tem problema nenhum também. Por quê? Porque durante a aula, o professor vai falando as coisas, vai dando as respostas, vai dizendo por que isso aqui está errado, e você vai aprendendo. Você vai aprendendo da mesma forma. Então, se você, por um acaso, não pôde fazer a questão antes, dane-se. Ah, mas o meu amigo falou, eu fiz todas as questões antes, você resolveu? Aí você já fica com aquele sentimento ruim. Eu não, será que eu estou pior do que ele, porque ele resolveu? Não, esquece os outros, foca em você. É muito importante no concurso a gente esquecer os outros e pensar na gente. Então, pense em você. Se você não pôde resolver antes, não pôde, ótimo, vai aproveitar a aula da mesma forma. Então, eu quero dar boas-vindas para vocês, que eu falo demais, gosto muito dessa parte motivacional. Então, eu vou deixar para perturbar vocês em vídeos que eu vou colocar lá no site como bônus de parte motivacional para vocês, tá bom? Lá eu vou colocar também, novamente, documentos a respeito da banca. É muito importante que vocês saibam a banca de vocês e que vocês acompanhem, tá bom? Nessa nova etapa agora, só o que mudou na equipe foi a vinda do professor Vinícius, que é delegado de polícia e vai dar a matéria de direito penal, tá bom? Os últimos 2 tempos serão com ele. E ele vai falar tudo sobre o Gilabert com vocês, tá bom? Então, um beijo, boa aula e fiquem com a minha irmãzinha Aninha. Tá bom, Aninha? Fica aí. Vamos lá? Eu sou Ana Cristina, estarei com vocês em processo penal. Alguns já me conhecem, então a dúvida dela era se essa era a primeira aula. É a primeira aula desta turma, que é uma turma de exercícios, mas é lógico, gente, que não existe exercício sem explicar o conteúdo do exercício, né? Então, não tem como, olha só. Eu vou... vamos corrigir questões. Sim, vamos corrigir questões, mas, de preferência, mostrando o porquê das questões, não é assim, tá? Então, é a primeira aula, mas é porque antes houve uma turma teórica. Entendi. Essa é uma turma de exercícios. Mas a sua turma é de delegado? Mas tem uma turma teórica começando hoje? Não. Então, tu fica aí. Depois tu resolve. Agora tu fica aí. Tá? Porque é uma turma de exercícios, mas com teoria. Então, que eu vou ter que explicar tudo isso. Espera, depois você resolve. Porque eu acho que agora, hoje começam 2 turmas. A de inspetor e a de delegado de exercício, não é isso?
de exercício. Entendeu? Quer ir lá conversar agora? Vai. Só sugeri que você ficasse. Bom, vamos lá. Então, eu preciso me livrar do café, né? Primeira coisa. Segunda coisa é a seguinte, eu tenho algumas considerações a fazer sobre a minha pessoa, antes de qualquer outra coisa. Sobre a prova, não tem jeito, vocês vão ter que passar por isso de novo, meninos, tá? Então, primeira coisa é a seguinte, eu, Ana Cristina, dou aula de processo penal, é melhor não dizer há quanto tempo, vou ter que dizer, né? Desde 1998. Então, repare, desde 1998 eu preparo para delegado do Rio de Janeiro, exatamente quando houve uma modificação, não vou dizer do espírito, mas do perfil de banca, ok? Então, eu preciso passar por essa apresentação, porque isso faz uma diferença muito grande na hora de você focar na prova do Rio de Janeiro. Todo mundo aqui sabe, porque se vocês estão estudando para delegado de polícia e provavelmente já estão tentando a prova de delegado há algum tempo, ou pelo menos ouviram falar, que a prova de delegado do Rio de Janeiro é a mais difícil do país. Todo mundo sabe disso. Ok? E isso afasta muita gente que vem de outros estados. O que é para a gente muito bom. Ficou claro? Então, quanto menos gente de outro estado querendo fazer a prova para cá, melhor será. Ok? Mas por que a prova do Rio de Janeiro é diferente? A prova do Rio de Janeiro é diferente porque ela tem, em penal e em... na verdade, tem 3 motivos. Motivo número 1, infelizmente, não é um motivo jurídico, né? O problema número 1 chama-se medicina legal. Não é verdade? Então, esse é o primeiro grande problema. E nós temos aqui um grande trunfo, maravilhoso trunfo, o melhor professor de medicina legal do país, né? Que é Roberto Blanco. Então, indiscutivelmente, o Blanco é o cara. Para você ter uma noção, tem livros de medicina legal que citam o Blanco, que nunca escreveu um livro, ok? Então, esse é o cara e você vai estar muito bem amparado, tá? Então, medicina legal é o grande problema, porque é a única prova do país em que medicina legal vai até a oral, tá? Então, e não é uma prova simplesinha, como acontece nos outros estados. Então, primeira coisa, medicina legal, mas não é a minha matéria, é ele que fala sobre a dele, né? Segundo motivo, penal e processo penal. E aí eu estou juntando o motivo 2 e o motivo 3 juntos, né? Colocando juntos. Por quê? Porque a prova tem uma inspiração garantista. E aí eu preciso mostrar a você qual é o viés da prova. Isso é muito importante. Você tem que ter essa visão sobre a prova do Rio de Janeiro, tá? Então, o que aconteceu foi o seguinte, no ano de 98 para 1999, reparem que exatamente quando eu comecei a dar aula, foi exatamente quando eu comecei a dar aula, tá? Eu terminei a faculdade em 97, já saí da faculdade dando aula em curso preparatório, com indicação pelo Rangel. Então, o Rangel tinha um contrato de exclusividade num curso, não podia assumir turmas, me colocava para dar aula. Beleza. Então, eu comecei a dar aula assim. E aí, o que acontece é que, naquela ocasião, o delegado de polícia no Rio de Janeiro era muito mal visto. Repare que a gente tinha acabado de sair dos problemas relacionados ao jogo do bicho. Lembram disso? Tá? Castor de Andrade, etc. e tal. Então, a gente tinha aí um grande problema relacionado à Polícia Civil, à corrupção na Polícia Civil, etc., certo? E uma visão muito ruim da população em relação ao delegado de polícia. E aí a Polícia Civil do Rio pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, na ocasião, vamos mudar o perfil da nossa banca. Para a gente exigir que o candidato seja delegado de polícia, primeiro, o cargo de delegado está tão à altura a um cargo de promotor, a um cargo de juiz. Então, a gente precisa fazer uma prova muito mais difícil do que aquela que normalmente tem sido feita, certo? Não é uma prova só de decoreba, eu quero uma prova de raciocínio jurídico. Segundo, eu quero uma prova que tenha preocupação com direitos fundamentais. Ficou claro? E aí, dentro desse contexto, escolheram para presidir a banca o então magistrado Geraldo Prado, ok? De posicionamento garantista. Geraldo assumiu a banca e chamou o Rangel para compor com ele essa banca. Então, as nossas provas de 1999, 2000, 2001, que aí no nosso material estão indicadas como 2000, 2001, 2002, tá? Porque a prova, o edital é anterior, mas a prova aconteceu efetivamente nesse ano. Então, nessas provas, 99, 2001, 2002, o que você tem é um perfil diferente de banca daquilo que era feito anteriormente. Mas era um perfil garantista moderado, digamos assim, tá? Não que o Geraldo Prado fosse um garantista moderado, mas porque eram provas mais tranquilas, ainda mais tranquilas. Depois, nós temos, em 2006, a substituição. O Geraldo concorre ao CNJ e ele sai da banca de delegado por causa disso, tá? E aí assumem a banca, por indicação do Geraldo, o Murilo Killing e o Décio Gomes.
O Murilo e o Décio fazem a prova de 2006. Depois, o Murilo e o Décio são afastados. A prova de 2006 foi muito questionada na Justiça. Está sem link? E o pessoal está sem link. Não estão acessando. Você descobre aí? Fica parado aqui. Continuo falando ou não? Melhor eu não continuar falando, né? Ninguém conseguiu? Então é geral, então eu tenho que esperar. Faço o quê aqui? Fico muda, né? É foda, né? Era o pessoal antigo, mas deve ter gente de fora, deve ter gente que não... Não, no grupo não, mas acontece que online, se não tem o link para eles, tem para um, não tem para outros. Não é? Fala. Sim. Olha só, o Gilabert provavelmente vai conduzir a prova. Eu vou explicar a você como é que funciona. Tá? Dentro dessa minha explicação, eu vou mostrar exatamente como é que funciona a prova. Tá? Então, a gente tem que lembrar que é uma prova, gente, muito específica. Processo penal, vamos ter uma prova melhor do que as duas passadas. Tá? Porque, em 2009 e 2012, eu vou repetir depois isso aí, era um garantismo extremado. Lembra que eu falei ainda há pouco, garantismo moderado? Então, em 2009 e 2012, a gente tinha o Nicolite na banca. Gente, o Nicolite defende perempção em ação penal pública. Tá? Então, é uma coisa muito extremada. É assim, princípio dispositivo absoluto. Se o Ministério Público no movimento processo, eu sinto muito, extingue o feito. Tá? Então, na visão do Nicolite, a coisa era muito mais drástica, digamos assim, do que aquilo que a gente vai encontrar com o Rangel. Tá? Da mesma forma, a banca ela tem 3 membros. Todo mundo faz questão. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Tá? Conseguiu, Marcelo? O pessoal está no link errado? Foi aí? Está gravando, Marcelo? Tá? Então, avisa eles que eu estou fazendo aquela introdução, tá? E que, enquanto eu estou fazendo a introdução, o Marcelo tenta resolver ali, tá bom? Tá. Então, o que acontece? Então, a nossa banca, ela tem um perfil garantista. A banca de 2009, 2010, não, 2009, 2019, 1999, 2000 e 2001 foram bancas garantistas, mas bancas diferentes das anteriores, mas sem um garantismo extremado. Geraldo Prado sai da banca, certo? E quando ele sai da banca, ele indica, geralmente é o Geraldo que indica bancas, quer dizer, sempre foi assim, certo? Então, começou dessa forma. Então, Geraldo indicou o Murilo Killing e o Décio Gomes, eles assumiram a prova de 2006. Se vocês observarem a prova de 2006, ela é completamente diferente das provas anteriores. E ela tem uma redação pesada, uma redação mais difícil de ser sabe, administrada, né? Então, é uma prova que tem um viés diferente também das outras. E depois o Murilo sai da prova, sai da banca e assume o André Nicolite. Reparem que a prova sempre foi feita, desde 99, antes disso, eram sempre delegados. De 99 em diante, passou a ter sempre um membro do Ministério Público e um juiz. Então, geralmente, eles colocam membros de enfim, instituições distintas montando a banca. Tá? E aí eles fazem isso... E sempre tem, obviamente, um presidente da banca, na maioria das vezes é o próprio delegado, mas quem faz o grosso da prova não é ele. É o principal nome, geralmente associado a algum contexto doutrinário. Tá? Então, o Rangel é a pessoa que tem a diretriz da nossa prova. Ele fez uma pergunta muito importante.
porque os outros não fazem questão, como é que fica essa contradição entre os membros da banca? Reparem, a nossa prova é feita da seguinte forma, uma média de 40% das questões é garantista. Ficou claro? Uma média de 40% das questões é garantista. Então, a prova não é toda garantista. O grande problema é o seguinte, aquelas questões normaizinhas, todo mundo vai acertar? As normaizinhas que normalmente caem nas outras provas, que são a regra geral? Sim ou não? Sim. O que vai fazer diferença? O que vai fazer diferença são as questões que nem todo mundo acerta. Ficou claro? Esse é o diferencial da prova. É isso que você tem que ter em mente. Então, você tem que saber qual é o posicionamento garantista, para chegar na hora da prova acertar as questões normais e as questões diferenciadas. Entenderam? Porque você precisa gabaritar isso aí, né? Então, de preferência, eu quero você gabaritando as questões do processo penal. Ok? Beleza, gente? Então, isso é muito importante. Porque o que vai fazer diferença na prova é penal, processo penal e medicina legal. Não que as outras não sejam, às vezes acontece. Já teve prova aí de constitucional sair da reta, né? Saiu um pouquinho da curva, digamos assim. E aí a gente teve uma prova um pouco mais difícil do que era. Mas, em geral, essas 3 provas são os definidores da sua aprovação, ok? Medicina legal, penal e processo penal. Então, nós teremos uma prova composta de membros da banca que vão fazer questões tradicionais e questões com um cunho garantista. O Rangel, no entanto, ele já foi mais garantista do que ele é hoje. Ficou claro? Ok? Então, a gente tem que ter também essa noção, tá? Só que a gente tem uma grande vantagem. Enquanto o Nicolite fazia questões de garantismo extremado, prova de 2009 e 2012, o Rangel ele vai fazer questões que são facilmente identificáveis. Vou te dar um exemplo. O Nicolite faz muita questão relacionada ao princípio da dignidade da pessoa humana. É isso, não é? Certo? Então, ele faz umas questões, se você pegar a prova do Rio, 2012, se você pegar a prova do Pará, da FUNCAB também, se você pegar a prova do Acre, que é o IBAD, foi o IBAD que fez, também foi o Nicolite. Tá? Então, e o Gilabert, Nicolite e Gilabert, é a duplinha, Nicolite e Gilabert. Então, essas provas, tá? Pará, Acre, que são mais recentes do que a nossa de 2012, elas mostram muito esse perfil do Nicolite de fazer perguntas teóricas tipo, foi? Princípio da dignidade da pessoa humana e a fórmula de... oh, meu Deus do céu, esqueci o nome. A fórmula objeto de Dürrig, ok? Então, a fórmula objeto de Dürrig e a definição do princípio da dignidade humana, porque ele escreve sobre isso. O que acontece, gente? Você tem que pegar o seguinte, o que o autor escreve? Onde ele publica? Ele não escreve? É fácil. Vou dar um exemplo, Marcelo Granado, ok? É desembargador. Você não tem acesso aos votos do Marcelo Granado na internet? Tem ou não tem? Então, o que você está fazendo que não foi procurar ainda? Entenderam? Esse é o diferencial da nossa prova. E a nossa prova sempre foi assim. E sempre foi assim. Só não é assim mais para a magistratura, porque agora a primeira fase é a VUNESP que faz. Mas antes da VUNESP fazer, prova do Rio de Janeiro, filho, é você correr atrás do que o examinador pensa. Ficou claro? Essa semana foi publicado, confirmado, não é publicado, porque isso já tinha sido divulgado, foi confirmado que CESP e SEBRASP vai fazer a banca. Ok? Foi. Saiu isso. FGV, a prova de inspetor, tá? E CESP, SEBRASP, delegado. Isso vai mudar alguma coisa? Porra nenhuma. Deixa eu explicar. Em outras vezes, CESP também já tinha concorrido para a prova do Rio. Em todos os certames anteriores, o CESP foi limado porque não permitia que uma banca específica fizesse a primeira fase. Ficou claro? Dessa vez, o CESP, lógico, pandemia, dificuldade financeira, não tem tanto concurso. Isso não é? As coisas mudaram, certo? Então, o CESP admitiu, ele é só o organizador, mas ele não é o elaborador das questões. Ficou claro? Mas isso significa que a gente não vai olhar questões CESP? Vai. Então, o que a gente separou de material? De material eu separei. Veja, vocês vão ver ao longo das nossas 13 aulas que a gente vai num gradativo, tá? Então, eu coloquei, nessa nossa primeira aula, algumas questões de bancas anteriores. Mas, na medida em que a gente for avançando, eu vou criar questões. Ficou claro? Então, algumas questões eu vou fazer com base nos posicionamentos do examinador. Ficou entendido? Para que a gente possa
ter uma noção concreta do que ele pensa, certo? Como ele cobraria isso numa prova. Qual é a vantagem do Rangel e do Marcelo Granado? Nunca vi o Marcelo Granado numa banca. Realmente não vi, tá? Talvez ele tenha feito alguma magistratura federal, mas eu não me lembro. O Marcelo Granado, gente, é um cara muito sensato. E nós temos uma grande vantagem. Vocês não pegaram. Mas o Marcelo Granado foi professor de processo penal de curso preparatório por trilhões de anos. Vocês não pegaram esse. Mas ele foi. E era um excelente professor e sempre vai ter uma posição tradicional majoritária. Então, questões majoritárias provavelmente sairão dele, entenderam? E do delegado. Mas as questões diferenciadas, talvez, do Rangel. Mas o Rangel sempre vai fazer questões voltadas para a atuação do delegado de polícia. Lembremos que o Rangel foi inspetor de polícia. Ficou claro? Então, ele sabe muito bem como é a atuação do policial. Então, ele vai fazer questões voltadas para a atuação prática. Ficou claro? Mas questões que tenham alguma pegadinha, mas que não serão pegadinhas absurdas. De novo, serão questões mais tranquilas do que a prova de 2012. Ficou claro? E do que as provas do Acre e do Pará. Tranquilo isso, gente? Fechado, sim ou não? Ai, então vamos que vamos. Vejam, outra coisa é a seguinte, eu separei, né, a Lúcia me pediu para eu separar as aulas por tema da matéria, tá? Então, assim, na primeira aula a gente vai ter questões sobre sistemas, vai ter questões sobre princípios. Primeira e segunda, depois eu entro em inquérito, entendeu? E tal. Mas eu vou ser sincera com vocês que processo penal é muito difícil a gente fazer isso. Por que isso é difícil? Porque processo penal envolve um conjunto de raciocínio que é um raciocínio cíclico. Sabe como? Então, tem horas que as questões elas parecem não ser questões principiológicas. Exemplo, mas que um princípio responde àquela questão. Ficou entendido? Foi? Isso aconteceu nas últimas questões que eu coloquei. Se vocês observarem, na prova que está aí como sendo de 2002, tá? As últimas questões são todas elas questões incríveis da mesma prova, todas elas sobre um mesmo tema. Correlação entre acusação e sentença. Na verdade, reflexos da coisa julgada, efeito subjetivo e objetivo da coisa julgada penal. Ficou claro? Essas são todas questões feitas pelo Rangel, certo? Então, todas as questões ali que tiverem relação com emendasse, mutasse, libelle, são questões do Rangel, tá? Eu fiz questão de colocar porque você vai ver o seguinte, qual é a preocupação dele? Eu quero que você pense o seguinte, qual é o fundamento principal do Ministério Público ter que alterar a denúncia na eventualidade do surgimento de prova nova? O fundamento principal é ampla defesa e contraditório. Ok? Tranquilo? Esse é o principal fundamento. Se não foi respeitada a ampla defesa e contraditório, eu sinto muito, paciência. E a gente tem que lembrar que nós somos regidos pelo ne bis in idem. Então, qual o limite subjetivo da coisa julgada? Qual o limite objetivo da coisa julgada? Ficou claro? Então, são as últimas questões dessa apostila que eu separei para hoje. Se eu vou conseguir responder todas, não sei, vai depender de vocês. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar? Então, agora a gente vai efetivamente pegar as questões. Quem tem as questões, pega aí. Quem não tem problema. É só acompanhar, eu vou explicando. Eu vou ler as questões com vocês. Acabei de me tocar de que eu podia ter colocado essas questões em slide, né, Marcelo? Que cagada que eu fiz. Na próxima aula estarão em slide, ok? Então, vamos lá. Mas não vai fazer diferença, não. Prestem atenção. Você está sem as questões, não tem problema. Está mandando? Está ótimo. Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês. Essa é uma questão simples, são questões, novamente, princípios e sistemas foram as questões que eu escolhi para hoje, tá? Então, primeira questão diz assim. Essa é de 2012. Reparem que eu coloquei questões do Nicolite também, mas todas as questões que não são dele, eu vou dizer assim, essa questão teria potencialidade de estar na nossa prova, sim ou não? Se estivesse, qual seria a posição? O que ele ia querer? Entenderam? Então, a ideia é você fazer isso também quando você for fazer questão sozinho. Quanto mais questões você fizer, melhor será o seu desempenho na prova. Ficou claro? Outra coisa muito importante, essa é a coisa mais importante que eu vou falar hoje, presta atenção. Existem 4 motivos pelos quais um candidato erra uma questão de processo penal. 4. Só 4. Quais são os 4 motivos? Lógico, além de não saber nada, né?
Não saber nada está fora estou partindo da premissa de que você sabe alguma coisa. Ficou claro? Mas, veja, 4 motivos. Motivo número 1, responde com o coração e não com raciocínio jurídico. Esse é o principal motivo de erro de questão. Você vai fazer prova para delegado de polícia. E aqui, a coisa é mais séria ainda. Por que a coisa é mais séria? Porque se você está fazendo prova para delegado, você tem um viés de persecução penal. É isso, não é? Ah, eu tenho uma noção de persecução. Eu sou persecutor. Entendeu? E aí, nessa porra de eu sou persecutor, aí eu não falei ainda, eu sou muito desbocada, viu? Desculpe antecipadamente pelas merdas que eu falar, tá? Mas não vou me privar disso, não, porque senão o meu raciocínio não funciona normal, tá? Então, o que acontece? Eu sou o cara que vai ser delegado. Então, eu já parti da premissa que eu vou dar porrada em preso. Olha só, você está numa banca garantista, você vai dar porrada em preso? Vai dar porrada em preso? Vai meter o pé na porta e entrar sem mandado de busca e apreensão? Entenderam? Não, olha só. É muito simples. A linha de raciocínio é muito simples. Certo? Então, é bem claro isso, tá? Então, você tem que ter essa visão. Espera aí. Eu acho que o cara tem que ser punido. Eu gostaria de punir esse cara. Olha só, ele tem direito à ampla defesa, contraditória, devido processo legal, ao juiz natural, à inadmissibilidade da prova ilícita. Isso não é, ok? Então, se você pensar nos princípios e garantias fundamentais do processo penal, você responde a questão. Você não tem que pensar, eu gostaria que fosse assim. Você não é legislador, cara. Olha só, você quer pena de morte, trabalhos forçados, prisão perpétua, talião, corte à mão? Então, você tem que fazer outra coisa e não prova para delegado de polícia. Você vai preparar aí a sua campanha para se candidatar ano que vem a deputado federal. É isso, não é? Ou a senador. Vamos ver se você tem dinheiro suficiente para bancar a campanha, primeira coisa. Segunda coisa, se você não tiver dinheiro suficiente para bancar a campanha, vamos ver se você tem lobby suficiente e perfil suficiente para ser eleito. E depois que você foi eleito, vamos ver se você tem realmente lobby lá dentro para derrubar a cláusula pétrea. Vamos parar com a palhaçada. Ficou claro? Ok? É parar com a palhaçada agora. Isso aqui é processo penal. O processo penal tem a seguinte finalidade: resguardar a liberdade do indivíduo. Ficou entendido? Sim ou não? O Estado quer punir? Quer. O Estado tem direito de punir? Tem. O Estado tem interesse em punir? Tem. Mas o mesmo Estado que quer punir, tem interesse em punir, tem direito de punir, tem o dever de resguardar a liberdade do réu. Entre a liberdade dele e o direito de punir do Estado, o que você acha que prevalece? Na dúvida. A liberdade dele. Então, vamos prestar atenção. Só depois de ultrapassadas todas as suas garantias e direitos fundamentais. Ficou claro? Entendido? Então, se você pensa assim, quer dar porrada em preso, fui vítima de crime. É um problema. Fui vítima de crime. É isso, não é? Ah, meu Deus do céu, olha só. Sou revoltado. Isso vai ficar do lado de fora da prova. Ficou bem claro? O primeiro motivo de erro é você responde com o que você gostaria que fosse e não com o que é. Entendido? Esse é a primeira grande recomendação. Senão você está fodida na prova. Entendeu bem? Vou olhar para sua cara, porque eu já estou vendo a situação que eu vou enfrentar aqui. A realidade é outra. Depois da prova, tu vê o que você faz. Ok? Neste momento, você tem que passar na prova. Sim ou não? Qual é a prioridade? A prioridade é se posicionar com o perfil de preservação do direito fundamental. Ficou claro? Ok? Não é assim. Vou meter pé na porta e entrar. Não é. Ok? Porque senão, olha para cá, vai declarar a nulidade do processo do Lula, entenderam? Olha só, tudo isso vai acontecer, né? Olha só, a única pessoa aqui, ou o único grupo de pessoas que tem o direito de violar direito fundamental, chama-se Supremo Tribunal Federal. Vocês entenderam, não? Você está no Supremo Tribunal Federal? Não, então esquece. Ficou claro isso? Entendido? Entendido? Tá? Então, e o que está no Supremo Tribunal Federal não cai na prova. Entenderam ou não? Então, não vai cair na prova que Alexandre de Moraes está certo. Entendido? Tá? Bom, hipótese número 2. Processo civil responde. Graças a Deus, turma delegada não tem esse perigo. Você não sabe processo civil mesmo? É isso não é. Você gosta de processo penal, então você não estuda processo civil, então a gente não tem preocupação, tá? Mas processo civil não responde. Processo civil é uma matéria, processo penal é outra matéria. Eu não tenho cara de quem dá aula de processo civil. Ficou claro? Então, na hora da prova, você pensa assim, Ana, não tem cara de quem dá aula de processo civil. Ah, mas o processo CPC aplica subsidiariamente, só aplica quando eu mandar. Entendido isso? Certo? Se não mandei, se não falei, não aplica. Procure no processo penal a resposta. Entendido? Motivo número 3, porque eu erro uma questão de processo penal. Erro uma questão de processo penal. Porque eu faço assim. Mas e se? A porra da questão está lá. Aí você faz assim, mas e se? Gente, se você fizer um e se,
A questão é outra. Ficou claro? E a resposta jamais será a mesma. Entenderam? E se, todos entenderam isso? Responda a questão com o que está na questão. Juiz julga com o que está nos autos. Candidato responde questão com o que está na questão. Entenderam? Vou fazer aqui uma colocação do e se. Não vou repetir aquela, vou botar outra. Mas outra que vocês também já viram. Questão, prova de delegado. Foi delegado federal essa questão, anos atrás. 2003, por ali. A questão era assim, para você dizer se o flagrante é preparado ou se o flagrante é esperado. Tá? A questão dizia assim, um comerciante está desconfiado de seus funcionários porque mercadorias estão desaparecendo do estoque. Avisa a polícia, e policiais permanecem no local à paisana. Em determinado momento, o comerciante chama uma de suas funcionárias e determina que ela vá ao estoque buscar a mercadoria X. Lá chegando, ela subtrai outras mercadorias. Momento em que os policiais lhe dão voz de prisão. O flagrante é... O flagrante é preparado. O problema é que você fez uma porra do e se. Você pensou assim, mas e se ela trabalha no estoque? E se o comerciante... Entenderam, não? E se não sei o quê? Olha só, e se a questão é outra. Ele não mandou ela no estoque? Então, ela só foi no estoque porque ele mandou. Foi na hora que ele mandou ela no estoque que a réi se tornou disponível e incentivou o dolo do agente. Todo mundo entendeu? Ela só subtraiu naquele dia, naquele horário, porque ele mandou. Então, o flagrante é provocado. Todos entenderam? Olha só, depois nós vamos explicar essa questão. Nesse momento, o que eu preciso que você entenda é que, na hora que você faz um e se, você desvia a questão. E aí é lógico, se a sua questão, que você criou na hora da prova, é diferente daquela que o examinador elaborou, a resposta jamais será a mesma. Ficou claro? Tranquilo, gente? Então, é muito importante isso, tá? E o quarto motivo, eu vou dar um exemplo. Hoje todo mundo conhece André Uchoa. Já ouviram falar de André Uchoa? O Uchoa fez aula comigo em 2009 para passar na prova. Então, aí em 2009, o Uchoa, na véspera da prova, virou e falou assim, Ana, eu não estou entendendo essa questão aqui de 2006, não concordo com esse gabarito. Não concordo com esse gabarito. Porra, aí eu falei assim, mas por que você não concorda? Aí ele, nenhuma letra está certa. Eu falei assim, a letra A está certa? Não. Tem certeza? Tem. A letra B está certa? Não, está errada. Tem certeza? Tem. E a C? Errada. E a D? Errada. Aí eu, e a E? Ele falou assim, também está errada. Eu falei assim, você não tem que marcar uma? Você não tem que marcar uma? Então, olha para cá, gente. O examinador não é perfeito. Eu também não sou e você também não é. No momento em que ele não é perfeito, a questão pode não estar a melhor dos mundos? Sim ou não? Mas você não tem que marcar uma? Então, você tem que fazer a questão por eliminação. Se a letra A está errada, a letra B está errada, a letra C está errada e a letra D está errada, marque a E e vá em frente. Ficou claro? Não fique sofrendo na hora da prova. Ficou entendido pela questão? Você tem que lembrar que é para marcar a correta, é para marcar a menos pior. Todos entenderam isso? É para marcar a errada, é para marcar a pior de todas. Todos entenderam? Então, assim, é simples. É uma regra simples. O problema é que você acha que, não, olha só, tem que ter uma questão perfeita. E, às vezes, você tem uma letra boa e outra melhor que aquela. Ficou claro? Então, você tem que fazer por eliminação. Não adianta achar, eu estou querendo economizar tempo. Então, eu vou ler a letra A, está parecendo legal, eu marco a letra A e sigo em frente. Não pode. É para ler todas as assertivas. Ficou bem claro? Todas as assertivas serão lidas. Mas eu estou com pouco tempo, então corre em outra matéria, não em processo penal. Ficou bem claro isso? Ok? Porque em processo penal a matéria é muito subjetiva. Tem muita corrente, tem muita coisa, tem palavrinhas que fazem diferença. Ok? Então vamos lá, primeira questão. A Constituição adotou um processo penal com cariz acusatório. Quero que vocês observem, esse tipo de questão é uma questão possível de ser apresentada pelo Rangel e pelos outros membros da banca também, tá? No momento em que a questão diz isso, olha só, a Constituição adotou um processo penal com cariz acusatório, ela já está dizendo a você, eu quero que você pense num posicionamento garantista.
E o que é o garantismo penal? O garantismo penal é, se o sistema é acusatório, tudo deve ser em função da preservação da imparcialidade do julgador. Todo mundo entendeu? Essa é, veja, ler processo penal garantista significa sistema acusatório, juiz inerte e imparcial. Ficou claro? Esse é a diretriz da nossa banca, tá? Então, vamos lá. A Constituição adotou um processo penal com cariz acusatório. Nesse contexto, a entrega da função judiciária a órgãos policiais é fundamental para a efetivação de tal sistema, como fez o artigo 144 da Constituição. Ao lado disso, a presunção de inocência se irradia para o campo probatório. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: se o indivíduo é presumidamente inocente, de quem é o ônus da prova? O ônus da prova é do acusador. É isso, não é? Ok? Ficou claro? Mas o Código de Processo Penal, no seu artigo 156, diz: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Quando a gente lê essa frase, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, na verdade, a gente está lendo o seguinte: de quem é o ônus da prova no CPP? Presta atenção. O CPP, ele diz que o ônus da prova é de quem alega. Ficou claro? Não é de quem acusa. Então, para o CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Beleza. Então, isso é igual a o ônus da prova é de quem alega. Então, quem alegou determinado fato teria um encargo de provar aquilo que foi alegado. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O nosso réu alegou que ele não estava na cena do crime naquele dia, naquele horário. Ele tem um álibi. Pelo Código de Processo Penal, de quem é o ônus da prova do álibi? Pelo CPP. Do réu. Mas o Código de 1941... A Constituição de 88 não diz que ele é presumidamente inocente? Sim ou não? Se a Constituição diz que ele é presumidamente inocente, você acha que devo deixar nos ombros dele o ônus, o encargo, de provar, sob pena de ser condenado, a existência do álibi? Ou é o acusador que tem que provar que o que ele diz não é verdade? Entenderam a diferença? Como o réu é presumidamente inocente, ele não tem ônus. O ônus é da acusação. Cabe à acusação provar o que ela própria alega. E também cabe à acusação provar que o réu alega não é verdade. Todos entenderam? Beleza? E se a acusação não conseguir fazer isso? Se a acusação não consegue fazer isso, o juiz deve fazer o quê? Já que o réu é presumidamente inocente. Absolver o réu por insuficiência de provas. É o bom e velho indúbio pro réu. O que a presunção de inocência faz sobre as regras de distribuição do ônus da prova é ampliar as oportunidades ou as chances de uma absolvição por insuficiência de provas. Todos entenderam? Sim ou não? Certo? Todo mundo entendeu? Beleza? Aí vem o nosso problema. Mas, Ana, o Código de Processo Penal, ele diz que se o juiz estiver na dúvida acerca das provas existentes nos autos, ele pode determinar diligências de ofício, é isso, não é? Para dirimir a dúvida relevante. É o tal do princípio da verdade real. Pergunto a você, o princípio da verdade real tem cariz constitucional ou processual penal? Processual penal. A Constituição não fala nada de verdade real. Ficou claro? A presunção de inocência está na Constituição. A verdade real surge do Código de Processo, do artigo 156, que entrega ao juiz a possibilidade de exercer os seus poderes instrutórios. Ficou claro? Tranquilo, sim ou não? Só que, peraí, verdade real e um juiz ativo na colheita da prova é um vestígio inquisitório. Todo mundo entendeu? Foi ou não? Novamente, eu vou voltar. Você concorde ou não? Você concorde ou não? Quem disse foi o Supremo. Ficou claro?
A questão é, Sérgio Moro estava certo quando ele ia lá e ligava para o promotor de justiça e dizia, traz a prova tal? Ou ainda que ele não tivesse feito isso, que ele tivesse determinado ele mesmo a colheita daquelas provas de ofício. Ele estaria certo ao fazer isso? Porque ele está substituindo o órgão de acusação. Isso não é? Então, quando um juiz traz a prova para dentro do processo, não interessa se essa prova é para absolver o réu ou para condenar o réu. Ele já está sendo parcial. Todo mundo entendeu? Ah, quem sabe o réu está falando que tem um álibi. Ele tem um álibi. Será que esse álibi, ele não trouxe essa pessoa com quem ele estava para depor? Então, eu vou chamar essa pessoa. Veja, ele já está sendo a favor do réu. Ele não pode ser nem a favor do réu, nem a favor da acusação. Todo mundo entendeu? Ele tem que ser imparcial. Não é ele que traz a prova para dentro do processo. Então, essa ideia de um juiz colhendo prova é um vestígio inquisitivo ou inquisitório com o qual os garantistas não concordam. Todos entenderam? Mas eu pergunto a você, se aparecesse na prova, o CPP consagra a verdade real, está certo ou errada? Certa. Mas e se aparecesse assim? O princípio da verdade real está constitucionalmente amparado, ou o princípio da verdade está em consonância com a Constituição. Está certo ou está errada? Agora está errada. Porque se o sistema é acusatório, isso não é. A verdade real não deveria ter espaço. Todos entenderam? Entendido, sim ou não? O princípio da verdade real é um entendimento absoluto dentro do processo penal. Não, um monte de gente, os garantistas todos são contrários. Ele não é um princípio absoluto. Até porque a verdade real, mesmo para quem defende que a verdade real deve existir, mesmo para quem defende que o juiz tem poderes instrutórios, ainda que em caráter supletivo, entenderam ou não? Ou complementar, a verdade real nunca foi absoluta. Ela tem exceções. Existem, Ana, exceções à busca pela verdade real? Existem. Vou te dar um primeiro grande exemplo, a inadmissibilidade da prova ilícita. Veja, prova ilícita traz a verdade à tona? Traz ou não traz? A prova traz a verdade ou não traz? Traz. Mas eu vou usar? Não, eu tenho uma limitação à busca da verdade real aqui. Outra limitação à busca da verdade real, revisão criminal. Revisão criminal, só a favor do réu. O réu foi condenado, surge prova de que ele é inocente, revisão criminal. O réu foi absolvido, surgiu prova de que ele praticou o crime, eu posso fazer alguma coisa? Porra nenhuma, isso não é. Por quê? Porque só cabe revisão criminal a favor do réu. É um limite à busca pela verdade real. Ficou claro? Embora a gente tenha que parar com essa ideia de que verdade real é a busca pela realidade fática. Não é. Verdade real é a busca pelo convencimento do juiz. E aí vem a nossa pergunta. Quem tem que buscar convencer o juiz? O juiz? Ou as partes? As partes. Mas o réu é presumidamente inocente. Na dúvida, indúbio pro réu. Todo mundo entendeu essa linha de raciocínio, sim ou não? Todo garantista é contra a verdade real. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Fechadíssimo, sim ou não? Sim, perfeito. Tem que estar perfeito. Tá? Pessoal de casa, Marcelinho? Beleza? Então, essa é a primeira grande questão aqui. Bom, agora vamos prestar muita atenção. O Rangel não vai provavelmente utilizar a nomenclatura verdade real. Ele tenta afastar a nomenclatura verdade real. Ele e todo mundo, não é só ele. Todo mundo diz assim, vamos parar de falar de verdade real, verdade ficta. Isso é uma palhaçada. Porque o que você traz dentro do processo não é verdade. É uma realidade processual, no limite das provas que ali estão apresentadas. Ficou claro? Então, a gente tem que parar de falar verdade ficta, verdade real, e passar a falar verdade processual. Entenderam? Então, o que a gente produz é verdade processual. Por quê? Porque, veja, nós que sabemos, o leigo lá fora, o leigo precisa do mito da verdade real. Ficou claro? A verdade é um mito para garantir a coisa julgada. Porque se eu começar a dizer que o que está dentro desse processo pode não ser verdade para o povão, a coisa julgada vai para o espaço. Esse não é? Então, o mito da verdade real lá fora é importante. Mas nós, que somos operadores do direito, sabemos que o que se constrói aqui se constrói com as provas que estão no processo. É isso, não é?
e no limite dessas provas. Ficou entendido? Então, isso é uma verdade processual, não é, na verdade, uma verdade. A realidade fática, só se eu tivesse bola de cristal, máquina do tempo, entenderam? Essas coisas assim. E nós não temos. Fechado? Beleza, sim ou não? Ui, voltou para a primeira questão. Falei, foi coisa, viu? Vamos lá, mas isso vai responder um monte de questão que está aqui. Então, vamos nós. Então, o 144 da Constituição. Ao lado disso, a presunção de inocência se irradia para o campo probatório. Já o artigo 156 do CPP dispõe: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Presta atenção nesse inciso número 1, tá? Presta atenção. O artigo 156 diz assim: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo facultado ao juiz de ofício, inciso 1, mesmo antes de iniciada a ação penal, o juiz poderá produzir provas antecipadas, cautelares, de ofício. Isso está de acordo com o sistema acusatório? Juízes podem determinar medidas cautelares de ofício durante a fase de investigação? Vamos pegar o pacote anticrime, que, veja, não antes do pacote anticrime, é 12.403, já tinha excluído a possibilidade do juiz decretar prisão preventiva de ofício na fase de investigação, não tinha? Tinha, e agora nem durante o processo. Ok? Então, presta atenção, o inciso 1º do artigo 156 é flagrantemente inconstitucional. Houve uma declaração de inconstitucionalidade? Não. Ana, mas ninguém questionou? Não. Por quê? Porque nem precisa. Não aconteceu, haveria sim uma declaração incidental se algum juiz saísse por aí decretando de ofício. Você entenderam, não? Mas não chegou a acontecer. Tipo assim, um juiz decretou uma interceptação telefônica de ofício na fase de investigação. Mas, Ana, a lei de interceptação telefônica diz que pode. A lei de interceptação telefônica, inciso artigo 3º, diz que o juiz pode, de ofício, durante a fase de inquérito, decretar interceptação telefônica. Mas o sistema não é acusatório? Responde para mim, ele pode? Dentro de uma visão de um sistema acusatório, ele pode? Não pode. Ficou claro? Ok? Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Sim? Entendido? Todos entenderam? No ano de 2000, sei lá quando, não me lembro, 2000, 2001, por ali, naquela época, eu estava no CEPAD, antigo curso aqui do Rio de Janeiro, era um curso grande, tinha uma turma de 300 alunos dentro da turma. E aí tinha um aluno sentado lá com a garota. E eu estava dando aula e falei isso, repare, no ano de 2000, tá? Já estava falando isso aí. E aí eu falei, olha, juiz, a lei de interceptação telefônica fala isso, mas não pode, porque o sistema é acusatório. O aluno virou e falou assim, eu sou o delegado federal e eu digo que pode. Eu disse aí, e você está fazendo prova para delegado de polícia civil, sendo delegado federal? Por que você está fazendo essa meada dessa turma? Entendeu? Aí ele virou e falou, eu estou aqui acompanhando minha namorada. Então, você não dê palpite, essa prova é para delegado de polícia civil, que é uma posição garantista. Todo mundo entendeu? Olha só, cada uma, né? Ninguém merece. Então, você tem que entender, olha só, a gente dança conforme a música. Todos entenderam? Aqui, nossa prova é garantista. Você vai sustentar juízes atuando de ofício durante a fase de investigação? Sim ou não? Não. Ficou bem claro? Ok? Agora, existe a pergunta, de acordo com a lei 9296, existe a pergunta, de acordo com o sistema processual vigente. Entenderam a diferença? Sim ou não? De acordo com a lei tal, é o que está escrito na lei tal. De acordo com o processo penal, é outro raciocínio. Entendido? Beleza, sim ou não? Todo mundo? Maravilha. Voltando. E aí, depois, né, a realização de diligência para dirimir dúvidas sobre ponto relevante na hipótese durante a instrução processual. É a redação do artigo 156. Com efeito, marque a resposta incorreta. Ok? Letra A. Olha só, essa questão foi do Nicolite, mas ela poderia perfeitamente ser uma questão do Rangel. Todo mundo entendeu? O gabarito seria o mesmo, a linha de raciocínio seria a mesma, tá? Para a parte da doutrina, o inciso 1 do artigo 156 é inconstitucional.
por transferir para o juiz as funções típicas do delegado de polícia. Estamos na dúvida? É do delegado ou do acusador? Do delegado e do acusador. Vamos já conversar sobre isso. Todo mundo entendeu? Essa seria a diferença da questão do Rangel. Letra B, o que a gente faz? Responde por eliminação. Isso não é, para marcar a errada. Letra B. Parte da doutrina sustenta que a natureza jurídica da prova é de um direito correlato ao direito de ação e de defesa, sendo atividade própria das partes e não do órgão jurisdicional. Portanto, o inciso 2 do artigo 156 é inconstitucional. Correta, sim ou não? Está certa. Todos entenderam? Deu para entender? Todo mundo entendeu? Deu? Todos? Olha só. Na verdade, o direito de ação e o direito de defesa trazem à tona a gestão da prova no processo penal. Qual é a diferença entre um sistema inquisitório e um sistema acusatório? No sistema inquisitório, a gestão da prova está nas mãos do órgão julgador. É isso, não é? Quem produz a prova? Quem traz a prova ao processo? É o próprio juiz. Num sistema acusatório, a gestão da prova é entregue às partes, como corolário do direito de ação e de defesa. Todos entenderam isso, sim ou não? Então, o artigo 156, que permite ao juiz trazer prova aos autos, seria inconstitucional. Esse é o posicionamento garantista. Ok? Fechado? Letra C. Então, a B está certa. A A, eu estou na dúvida. Depois eu vou explicar por quê. Letra C. Em razão da presunção de inocência, o ônus da prova no processo penal é da acusação. Está certo, sim ou não? Está certo. Mas e se aparecesse na nossa prova uma questão assim? Em razão da presunção de inocência, o ônus da prova é sempre da acusação. Ele estaria certo? Cuidado com as palavras sempre, nunca, jamais, todo. Entenderam, não? Certo? Palavras que transformam a questão numa questão que não admite exceção. Porque, veja só, gente, realmente o ônus da prova é da acusação, por causa da presunção de inocência. Mas qual é a consequência disso? A consequência é, se a acusação não conseguiu afastar as alegações do autor, o juiz absolve por insuficiência de provas. Todos concordam? Mas e se o nosso réu não quiser ser absolvido por insuficiência de provas? Ele quer ser absolvido por negativa de autoria. Ele quer ser absolvido por conta da legítima defesa. Ele quer ser absolvido em razão do fato por ele alegado. Espera aí, se ele quer ver constar na sentença como motivo da sua absolvição aquilo que ele alegou, ele tem que trazer a prova. Todo mundo entendeu? Ficou claro, sim ou não? Sim, todos entenderam isso? Beleza? Então, veja, o ônus da prova é da acusação. Mas o ônus da prova é sempre da acusação? Poderia estar errada. Todos entenderam isso? Beleza? Fechado? Fechado? Bom, então, letra C certa. Letra D. É pacífico que no processo penal brasileiro existe o princípio da verdade real, que está consagrado no artigo 156 do CPP, justificando a atividade investigatória e probatória do juiz. É pacífico? Gente, olha só, fala sério. Você acabou de fechar a questão. Por que você acabou de fechar a questão? Porque se a letra B, ok? Se a letra B estiver certa, automaticamente a D está errada. Ficou claro? Se a D estiver certa, a B automaticamente está errada. Ou é uma ou é outra. Elas são completamente opostas. Entenderam? Visualizaram? Quer que eu repita as duas letras? Não precisa? Não? Beleza. Então, essa é pacífico que no processo penal brasileiro existe verdade real? Está errada. Porque não é pacífico. Grande parte dos autores sustenta a inconstitucionalidade da verdade real. Ficou claro? Fechado? Então, letra D, o gabarito. E letra E. A presunção de inocência possui axiologia tridimensional. Essa é a única letra que é a cara do Nicolite. O Rangel não colocaria isso, ok? Essa coisa é axiologia tridimensional, tá? E que porra é essa de axiologia tridimensional, né? Então, vamos lá. É porque a presunção de inocência tem 3 efeitos diretos. O primeiro efeito é uma regra de tratamento
Ok? O segundo efeito, a presunção de inocência tem efeitos sobre as regras de distribuição do ônus da prova. É um efeito probatório, ok? E o terceiro efeito é o efeito sobre a prisão cautelar. Toda e qualquer prisão durante o processo tem natureza de prisão cautelar. Ok? Nesse ponto, eu quero fazer um parênteses. Nós e o parênteses. Posso? Quantos de vocês aqui presentes, pessoal de casa, eu não consigo ver a resposta, mas vocês respondam. Respondam para si mesmo, não precisa escrever aí não, porque senão o Marcelinho vai ficar doido, né? Mas, veja só, quantos de vocês têm o livro do Rangel? Tem. Quem não tem, por que não comprou ainda? Acho bom comprar. Ok? Mais barato no online. Tá? Lógico, eu não estou fazendo propaganda do livro, estou fazendo para você passar a prova, né? E aí, veja só, no livro do Rangel, quando ele vai falar de execução provisória da pena, quando ele vai falar de prisão cautelar, ele, na verdade, tem dificuldades na atualização do livro. O Rangel, ele sustenta, quer dizer, ele apresenta no livro a explicação que ele apresentava antes da reforma de 2008 sobre a execução provisória da pena. Todo mundo entendeu? E aí, embora ele tenha atualizado o livro, na hora da atualização, o que ele fez? Ele inseriu as modificações legislativas. Mas ele não excluiu do texto a passagem em que ele fala do artigo 393, do artigo 594, que eram os argumentos de quem defendia a execução provisória da pena, ou o fato de que a prisão decorrente da sentença de primeiro grau era execução provisória. Isso, gente, não significa que ele pense que é execução provisória da pena ou que defenda isso. Ficou claro? É só porque, na hora da atualização do livro, em vez de alterar o texto todo, ele inseriu, e aí ficou uma coisa contraditória. Então, hoje, principalmente hoje, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, veja, é vedada a execução provisória da pena. Para que o indivíduo seja preso durante o processo, essa prisão tem que ser uma prisão cautelar. Portanto, devem estar presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva. Ficou claro isso? Beleza? Então, ele pensa assim. Então, na hora que você for ler no livro, você vai achar esquisito ele está falando de execução provisória, porque ele está explicando um entendimento anterior, inclusive, à decisão de 2009 do Supremo. Tá? Então, ele está explicando como é que era o posicionamento antes e tal. Beleza? Todos entenderam? Fechado? Voltando. Então, o gabarito aqui é letra D de dado, o é pacífico, tá? Letra A. Por que eu disse a você que eu tinha preocupação com a letra A? Vamos lá. Para a parte da doutrina, o inciso 1 do 156 é inconstitucional, e nenhuma dúvida, ok? Por transferir para o juiz as funções típicas do delegado. Vamos olhar de novo o iniciozinho dessa questão. Presta atenção agora, eu preciso de muita atenção nessa hora. O Nicolite, que fez a prova de 2012, era contra a investigação direta por parte do MP. Todo mundo entendeu? E defendia que, no momento em que a lei diz que o delegado pode representar pela prisão cautelar, que o delegado pode representar pela interceptação telefônica, e a lei fala requerer, inclusive, não fala nem representar, o delegado tem legitimidade extraordinária para postular as medidas cautelares. Todo mundo entendeu isso, sim ou não? Ficou claro? Deu para entender? Todos entenderam? O Rangel não entende assim. Para o Rangel, o delegado opina. Mas a titularidade para a medida cautelar é do titular da ação penal, porque a legitimidade para a medida cautelar é de quem tem legitimidade para a ação principal. Todo mundo entendeu? Então, o delegado representa, mas é preciso que o Ministério Público requeira. Todos entenderam? Fechado, sim ou não? Então, essa redação aqui é uma redação típica do Nicolite, né?
Repare que ele coloca aqui, ele fala do sistema acusatório, mas ele coloca depois do 144 da Constituição, entenderam? Então, ele coloca a coisa muito... O juiz tem que ser provocado, mas, para ele, o delegado pode provocar. Todo mundo entendeu? Fechado? Ok? Para o Rangel, o delegado opina, representa, manifesta a necessidade da medida, mas o Ministério Público tem que ser ouvido. Tranquilo? Titular da ação penal, MP, fala. Exatamente. Sim. Exato. A colocação dele é a seguinte, que quando ele viu essa questão, ele viu o seguinte, que a A poderia tranquilamente ser errada, né? Porque o delegado, ele não tem o poder de determinar as diligências, o poder de, enfim, mas durante a fase de investigação, diligências são realizadas pelo delegado. Medidas cautelares ele não poderia determinar, mas ele poderia requerê-las, né? Então, ele viu que a letra A, para ele, também estava errada. Ele teria marcado a letra A se ele não tivesse lido a letra D. E é isso que a gente precisa aprender na hora da prova. Se você vai direto na A para correr e passa batido para a segunda questão, você teria errado essa questão. Temos que ler todas e verificar qual delas é para marcar errada? A pior de todas. É isso, não é? É para marcar a certa? Então, é a menos pior. Ok? Fechado? Todo mundo entendeu? Beleza? Mas eu concordo com você, também tem fundamento o seu raciocínio, tá? Mas por que o Nicolite colocou essa como certa? Por causa desse raciocínio dele, em relação à possibilidade do delegado provocar o judiciário. Entendeu? É a ideia de provocação, certo? Beleza? Para o Nicolite, para o Rangel, o Ministério Público que teria que requerer. Tá? Vamos lá. Passando adiante, posso seguir? Posso? Questão número 2. Em consonância com a doutrina majoritária e com o entendimento dos tribunais superiores, assinale a opção correta acerca dos sistemas e princípios do processo penal. Essa é uma questão mais simples, ok? Essa é uma questão CESP, eu peguei ela da prova de Pernambuco, agora de 2016, eu coloquei ela de propósito, certo? E aí, letra A, o princípio da obrigatoriedade deverá ser observado tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada. Tudo bem, está errada essa questão. Isso não é? A ação penal privada é oportuna ou conveniente. Essa é ridícula, pelo amor de Deus. Letra B, o princípio da verdade real vigora de forma absoluta no processo penal brasileiro. Reparem, é uma prova CESP, uma prova tradição, produção majoritária, certo? Mesmo assim, ela está errada. Porque o princípio da verdade real não vigora de forma absoluta nem para quem defende que ele existe. Todo mundo entendeu? De que ele se aplica. Porque eu tenho limites à busca da verdade real. Quais são os exemplos que eu dei? Revisão criminal, é isso não é? E inadmissibilidade da prova ilícita. São 2 exemplos. Fora isso, eu tenho outros exemplos. Vou te dar um exemplo. Acordo de não persecução penal, transação penal, são mitigação da verdade real? São espaço para uma verdade criada entre as partes, sim ou não? É um espaço de consenso? Porque qual é a diferença entre verdade ficta e verdade real? Que hoje a gente tenta falar, para de falar isso, é verdade processual. Mas qual seria a diferença? A diferença, gente, é que, na verdade ficta, é o juiz se curvando à vontade das partes e homologando acordo. Então, o juiz deixa de conduzir o processo deixa de ir adiante, a prova deixa de ser colhida, porque as partes entraram num acordo e o juiz homologa o acordo, entenderam? Porque se não existe conflito de interesses, não tem por que o judiciário intervir. Todos entenderam isso, sim ou não? Isso é verdade ficta ou verdade formal, né? Que no processo penal sempre foi afastada, por quê? Porque liberdade é um bem jurídico indisponível, do qual o réu não pode abrir mão. Por isso que o réu, quando confessa, o juiz não põe fim ao processo. Por causa do quê? Porque no processo penal vigora, entre aspas, verdade real. Ou seja, a ideia de que, se o bem jurídico é indisponível, ainda assim eu tenho que colher toda a prova, apesar do réu ter confessado, etc. Ficou claro isso? Sim ou não? Beleza? Todos entenderam? E aí vem a nossa questão. Espera aí. Mas, no processo penal, eu já tenho espaço para consenso.
E a transação penal e o acordo de não persecução penal caracterizam esse consenso. Entenderam? Então, já é uma verdade criada pelas partes, certo? Uma verdade consensual. Beleza? Tranquilo, sim ou não? Embora aquilo não gere antecedentes, não gere reincidência, certo? O nome do indivíduo continua limpo, ele continua presumidamente inocente. Fechado, sim ou não? Sim? Tranquilo? Podemos? Então, essa está errada. Letra C. Na ação penal pública, o princípio da igualdade das armas é mitigado pelo princípio da oficialidade. Essa é a certa. Vamos fazer uma pergunta para quem está presente na sala. E você em casa também se responda, né? Entenderam isso? Você entendeu essa porra dessa frase? O princípio da paridade das armas, ou par condicio, você vai ver isso, prestem atenção. Essa é uma questão CESP que caiu em todas as provas de delegado feitas pelo CESP de 2016 para cá. Todo mundo entendeu? Todas. Todas as provas que o CESP fez, ela colocou essa alternativa. Prova de certo ou errado, prova de... Ele colocou. Em todas de delegado civil. Espera aí. A diferença é que, numa questão apareceu a par condicio, na outra apareceu paridade das armas. Então, a frase é: o princípio da oficialidade mitiga a paridade de armas. Eu quero que você anote essa questão aí. Você já tem isso. Ok? O princípio da oficialidade mitiga a paridade de armas. Posso? Sim ou não? A todo direito se contrapõe um dever. A todo direito se contrapõe um dever. Ok? Ao direito abstrato de punir do Estado, em razão da presença da norma penal incriminadora, se contrapõe o dever de cada um de nós, membros da sociedade, de não praticar a conduta punível. Ok? No entanto, alguém vai lá e pratica o crime. Na hora que o crime é praticado, o direito de punir do Estado, antes abstrato, se concretiza, passa a ser um direito concreto de punir. Mas o Estado não pode autoexecutar a sanção. E por que ele não pode autoexecutar a sanção? Porque o indivíduo tem direito à liberdade. Mas, Ana, a todo direito se contrapõe o dever. O Estado não pode autoexecutar a sanção porque o indivíduo tem direito ao devido processo legal, né? Ao juiz natural, ao contraditório, à ampla defesa, à presunção de inocência. Todas essas afirmações têm uma justificativa. Esta. Ficou claro? O grande problema é que esse direito à liberdade desse indivíduo é um direito completamente indisponível, que a gente chama de direito transindividual, transcende a figura do indivíduo. Portanto, é dever de quem tutelar. O direito à liberdade dele é o direito de todos nós. Portanto, é dever do Estado tutelar. Na verdade, o que você tem aqui é a contraposição entre o direito de punir do Estado e o dever do próprio Estado de resguardar a liberdade do réu, ainda que ele não queira. Essa frase vai ajudar você em várias questões de prova. É dever do Estado resguardar a liberdade do réu, ainda que ele não queira. Ficou claro? Ok? Então, vem a pergunta. Espera aí. Esse conflito não é um conflito de difícil superação? Eu vou tentar superar esse conflito, porque o Estado tem o direito de punir. Mas o mesmo Estado que tem o direito de punir, tem o dever de resguardar a liberdade do réu. Surge daqui um conflito muito difícil de solucionar. Para isso, para a solução desse conflito, surge o devido processo legal. E, na dúvida, o indúbio pro réu. Ficou claro? Mas eu preciso que você entenda o seguinte: quem é o titular do direito de punir? O titular do direito de punir é o Estado. E o Estado se faz presente em juízo, não representa o Estado, representa o Estado, o Ministério Público. Ficou claro? O Ministério Público, no processo penal, é parte?
É ou não é? No processo penal, sim. Na ação penal pública, o MP é parte. Todos concordam que ele é parte? Mas ele é só parte? Ou ele também é fiscal da correta aplicação da lei? Ele é parte, mais custos legis. É isso ou não é? Se o Ministério Público, Estado, que o Ministério Público é o Estado em juízo, todo mundo entendeu? Tiver que opinar em favor do réu, ele opina? Tiver que recorrer a favor do réu, ele recorre? E se tiver que impetrar um habeas corpus em favor do réu, ele pode fazer isso? Pode ou deve? Deve. Por isso que a gente diz assim, o princípio da oficialidade, o Ministério Público é o próprio Estado em juízo, é o órgão oficial do Estado, mitiga a paridade de armas. Se o Ministério Público precisar falar em favor do réu, ele fala. Entenderam ou não? Ficou claro? Beleza? Sim, estranho, né? Você nunca parou para pensar nisso. É a ideia de que o Ministério Público é a parte imparcial. Ok? Fechado? Se nós estivéssemos diante de um processo acusatório de cariz privado, como acontece na ação penal privada, nós teríamos isso? A vítima na ação penal privada, que é oportuna ou conveniente, que não é regida pela oficialidade, ela pode falar em favor do réu? O que acontece se ela falar em favor do réu? Ocorre perempção. É isso, não é? Tranquilo? Todo mundo entendeu essa diferença? Sim ou não? Sim. Então, aquilo que seria a figura de um princípio dispositivo, realmente, um dispositivo absoluto, que é característico de um sistema acusatório, em que as partes estão numa situação de enfrentamento e oposição, no processo penal brasileiro, assumindo o Ministério Público o papel de custos legis, fica mitigado. Todos entenderam? Beleza, sim ou não? Sim, fechado? Tá? Essa é uma questão dificílima de ser respondida, porque você não vai encontrar essa explicação em livro, normalmente você não encontra. Tá? Exatamente. Exatamente. O Ministério Público ele não está ali apenas, por exemplo, trazendo prova em favor da tese acusatória. Se tiver uma prova, por exemplo, em favor do réu, o Ministério Público ainda assim pode requerer a sua produção, sim ou não? Pode. Então, o que você tem é uma mitigação daquilo que seria tradicional no sistema acusatório. Entenderam? Ficou claro? Diferente da ação penal privada. Repare que a gente fala, a ação penal pública é regida pelo princípio da oficialidade, mas a ação penal privada não tem nada no lugar disso. Né? Porque na ação penal privada eu tenho um dispositivo claro, vivo, entenderam? Em que existe uma oposição entre as partes. E se a parte autora não quer a condenação, o processo é simplesmente extinto. É isso, não é? Certo? Mas no processo penal público, de ação penal pública, isso não acontece. Ficou claro? Por quê? Porque é dever do Estado tutelar a liberdade do réu. E o Ministério Público, titular do direito de punir, eu posso falar que ele é o titular do direito de punir, porque ele representa o Estado nesse momento, entenderam ou não? Ele é o Estado, ficou claro? Ele também é custos legis. De novo, é mesmo aquela frasezinha idiota, ele não é promotor de acusação, ele é promotor de justiça. Na vida real é diferente, na vida real, você não vai ver muito essa porra, mas na vida real não cai na prova. Ficou claro? Ok? Entendido, sim ou não? Tá. Beleza? Tranquilo? Que? Na vida real é foda, na vida real é diferente, na vida real é diferente. Beleza, todo mundo entendeu? Então, a letra C é a correta. Letra D. O sistema processual acusatório não restringe a ingerência de ofício do magistrado antes da fase processual da persecução penal? Está errado. Restringe, é isso, não é? Então, repare, gente, que aqui, 2016, antes do pacote anticrime, sim ou não? Sim, e mesmo assim, uma prova CESP, que não é uma prova garantista, mesmo assim está dizendo, olha só, juiz é inerte, filho. É isso, não é? Tá? Tem que ser provocado. Beleza? E letra E, no sistema processual inquisitivo, o processo é público? Não, uma das características do sistema inquisitivo ou inquisitório é o sigilo. É isso, não é? O processo é sigiloso, né? A confissão, realmente, no sistema inquisitivo, a confissão era elemento suficiente para a condenação, vigora a prova legal e tarifada, e aí prestem atenção, na nossa prova,
Se cair uma questão de sistemas, a tendência é que caia o artigo 156, crítica ao artigo 156, tudo bem? É uma tendência de que caia o sistema de apreciação da prova no processo penal. Repare que quando você vê os editais dos concursos, né, e para delegado inclusive, mas não apenas para delegado, às vezes aparece assim, da prova, 2 pontos. Sistema de apreciação da prova no processo penal, entendeu? Ônus da prova, sistema de apreciação da prova, né? Então, geralmente cai assim. E aí vem a questão, o que é o sistema de apreciação da prova? Gente, o sistema de apreciação da prova o nosso sistema é o do livre convencimento motivado ou persuasão racional. Vou colocar a minha mão no fogo de que nós teremos uma questão sobre isso na prova. Como ela vai cair, eu não sei. Mas uma questão sobre o sistema de apreciação da prova vai aparecer. Ficou claro? E aí a gente tem que lembrar que o sistema da prova legal e tarifada é característico do sistema inquisitório, em que a prova é pré-definida pela lei, é isso, não é? E a lei atribui a cada prova um valor probante. Essa prova é absoluta, essa prova é relativa, essa prova é indiciária, e a rainha das provas é a confissão. Ficou claro? O juiz julga com valores atribuídos às provas, ou no nosso sistema processual, as provas têm o mesmo valor probante? O mesmo valor probante. Todas as provas valem a mesma coisa. Qual o valor dessa prova no processo penal? O valor é relativo. Porque depende do confronto que o juiz faz desta prova com as demais. Todos entenderam? Ele pega cada uma das provas produzidas, confronta as provas entre si, persuasão racional. Verifica que provas o convenceram em detrimento das outras e, com base nelas, fundamenta a sua decisão. A única exceção é a íntima convicção. Como essa questão pode aparecer? De várias formas. Pode aparecer uma questão batidérrima, como aquela que você sempre viu, de o juiz não pode julgar, se o juiz pode julgar contra o laudo pericial. Juízes podem julgar contra o laudo pericial? Repare, essa questão é a mesma que eu estou falando. Olha só, a matéria não muda, o que muda é o jeito de perguntar. Todo mundo entendeu? Então, eu posso perguntar, qual é o sistema de apreciação da prova? Livre convencimento motivado ou persuasão racional? Certo? Tem prova legal e tarifada? Não. A confissão é a rainha das provas? Não. Juiz pode julgar contra laudo pericial? Lógico, desde que ele fundamente com base nas outras provas dos autos. Todas as provas têm o mesmo valor probante, o valor é relativo. Todo mundo entendeu isso, sim ou não? Sim? Então, vamos rapidamente pular aqui. Posso pular para uma outra questão, dentro dessa mesma apostila? Então, vamos pular para a questão de número... Espera aí. Oh, meu Deus do céu, cadê a porra da questão? Eu gostaria muito de achar a questão que eu botei. Achei. Obrigada. Eu não achei. Quem achou foi ela. Questão 18. Não é essa, não. Não, é essa sim, essa sim. Assinale a característica abaixo que se refere a atos de prova e não de investigação criminal, de limitado valor probatório. Atos de investigação versus atos de prova. Qual é a diferença? Gente, a diferença é: atos de prova são os produzidos durante o processo, com contraditória e ampla defesa. E os atos de investigação são aqueles realizados na fase de investigação em que o contraditório e a ampla defesa não estiveram presentes. É isso, não é? O juiz pode condenar com base em inquérito policial? O juiz pode condenar exclusivamente com base em inquérito policial? Não. Por quê? Porque inquérito não foi submetido a contraditória e a ampla defesa. Todos entenderam? Sim ou não? E aí, presta atenção, olha só. Não exigirem... Veja, assinale a característica abaixo, que se refere a atos de prova e não de investigação.
não exigirem estrita observância de publicidade e contradição. Atos de prova têm publicidade e contradição? Tem que ter contraditório? Os atos de prova têm que ter contraditório? São atos dotados de publicidade? Sim. Letra B. Poderem ser praticados pelo Ministério Público ou pela Polícia Civil em atividade de polícia judiciária. Os atos de prova, certo? E não de investigação, podem ser praticados pelo Ministério Público ou pela polícia em atividade de polícia judiciária? Letra C. Estão destinados a demonstrar a probabilidade do fumus delicti comissi para justificar o processo? Espera aí, olha, presta atenção nessa questão. Assinale a característica abaixo, não era essa a questão não, viu? Mas tudo bem, essa serviu também. Assinale a característica abaixo, que se refere a atos de prova. Estão destinados a demonstrar a probabilidade do fumus comissi delicti para justificar o processo? Gente, o ato de prova é o que se produz durante o processo. Isso aqui é uma característica dos atos de investigação. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Beleza? Letra D. Servirem de fundamento para decisões interlocutórias de indiciamento e adoção de medidas cautelares pessoais, reais ou outras restrições de caráter estritamente provisório. Isso é ato de prova ou ato de investigação? Ato de investigação. E letra E. Estarem dirigidos a formar um juízo de certeza, tutela de segurança. É essa a questão mesmo. Ato de prova forma um juízo de certeza. Ficou claro? Na verdade, gente, o que está dizendo aqui é o seguinte, olha só, o juiz não pode julgar exclusivamente com base no inquérito policial. Ele precisa das provas produzidas durante o processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Todos entenderam? A letra E é a resposta. Todos entenderam isso? Viram a situação? Beleza? Tranquilo? Foi? Maravilha. Então, na letra, poderem ser praticados pelo Ministério Público ou pela Polícia Civil em atividade de Polícia Judiciária, a letra B, está errado na parte final. Ok? Tranquilo isso? Então, veja, são formas de perguntar a mesma coisa, né? Então, o juiz pode julgar contrariamente ao laudo pericial? Sim. Por quê? Porque o sistema de apreciação da prova no processo penal é o do livre convencimento motivado ou persuasão racional. É uma pergunta sobre sistemas processuais. Ficou claro? Da mesma forma, juiz pode condenar exclusivamente com base no inquérito policial? Não, o sistema é acusatório. Eu preciso de contraditório de ampla defesa sobre a prova colhida. Isso só se faz durante o processo. Ficou claro? Embora, logicamente, provas cautelares e irrepetíveis sejam submetidas a contraditório diferido. Todos entenderam? Sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta importante. Alguém aqui, eu já sei que vou dar intervalo, Marcelo, fica tranquilo. Alguém aqui vai fazer a prova do Paraná, dia 3? Ok, beleza. Porque nós precisamos ter atenção à prova do Paraná. Tá? Precisamos ter atenção à prova do Paraná. No início da nossa aula, eu falei assim, cuidado com o viés persecutório. Não falei isso? Não falei? Cuidado com o viés persecutório. Você, delegado de polícia, sou persecutor. Sou persecutor. Na prova do Paraná, você tem que sustentar que o inquérito é bidirecional. A função do inquérito não é só preparatória da ação penal. A função do inquérito é preservadora dos direitos fundamentais do indivíduo. Ficou claro? Está, inclusive, expresso no edital. É isso, não é? Tá? Então, atenção nisso aí. Essa é a visão que o Nicolite tem, que o Hoffman tem, por isso que está na prova do Paraná. Beleza? Tranquilo? Intervalinho, a gente já volta. Tem pergunta para mim aí? Beleza.